E o São Paulo emplacou sua 7ª vitória consecutiva, pintou o grande favorito ao título do Paulistão. No vídeo de hoje do canal do Nicola vamos debater sobre isso. Quero falar sobre o Corinthians que venceu o Santos na Vila Belmiro e afundou ainda mais o peixe na crise. E o Palmeiras correndo seríssimo risco de ser eliminado ainda na fase de grupos do Paulista. É vergonha? É vexame? Para completar o que há de verdade em Pablo, trocando o São Paulo pelo Grêmio, Amarildo, um dos destaques da Caldense, pode pintar no Atlético Mineiro e, por último, os números bem interessantes do balanço divulgado pelo Atlético Paranaense referente a 2020. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa um pouco mais cedo, às 6 da tarde, e vai receber como convidado Muricy Ramalho. Já vá preparando sua pergunta e não se esqueça de entrar aqui às 6 da tarde para conferir o programa do Nicola. Combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dizer que esse vídeo tem um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Com o OneFootball, por exemplo, você recebe notificações das coisas mais fundamentais, das notícias ligadas ao mundo da bola e ainda pode assistir ao campeonato alemão e o campeonato francês de graça na tela do seu celular. O OneFootball serve para qualquer tipo de telefone, você não vai gastar absolutamente nada e para baixá-lo é só pegar o link que está na descrição desse vídeo. Bora começar o vídeo falando sobre o Atlético Paranaense que divulgou durante o fim de semana seu balanço referente a 2020. Números espetaculares. Enquanto quase todos os clubes do Brasil e do mundo registraram prejuízo, o Atlético teve um superávit de 134 milhões de reais, ou seja, suas despesas foram menores do que as receitas em 134,4 milhões de reais. O grande mérito desse número impressionante foram as vendas. O Atlético conseguiu em transferências de atletas para o exterior 201 milhões de reais. O Furacão nem deu nesse balanço muitos detalhes a respeito das vendas, mas a gente pode lembrar, por exemplo, que só o Bruno Guimarães foi vendido para o Lyon por 90 milhões de reais. Ainda teve o Léo Pereira, o Rony, o Renan Lodge, entre outros jogadores que ajudaram nesse número extremamente expressivo de 201 milhões de reais. Com esse resultado de 134 milhões de superávit, o Atlético Paranaense registrou seu recorde. Nunca na história do clube, o CAP, ou o Clube Atlético Paranaense, havia conseguido um número tão expressivo, um número tão alto. Foi pela 7ª temporada seguida que o Atlético Paranaense conseguiu superávit. Um dos clubes mais saudáveis do futebol brasileiro. A última vez que registrou prejuízo foi em 2013. Para fechar, vale a lembrança de que o Atlético foi capaz de bater seu recorde de superávit mesmo no ano com várias perdas. Por exemplo, premiação. Prêmio conquistado pelo andamento nas competições. O Atlético registrou 84 milhões em 2019 e só 28 na temporada passada. Direitos de TV caíram de 159 milhões em 2019 para 74 milhões em 2020. A receita com jogos, bilheteria, entre outras coisas, caíram de 44 milhões para algo na casa de 24 milhões de reais. Apesar de todas essas baixas, o Atlético Paranaense é, até o momento, o clube brasileiro com o maior superávit, mostrando o quão saudável do ponto de vista financeiro o clube vai. Bora falar agora sobre Amarildo, atacante de 22 anos de idade, um dos destaques da Caldense no Campeonato Mineiro, que pode ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Atlético Mineiro. O contrato dele com a Caldense terminou nesse domingo, jogador que disputou 9 partidas e marcou 2 gols durante o Campeonato Mineiro. O problema, ou a sorte dele, é que ele foi muito bem nos jogos contra os grandes. Marcou contra o Cruzeiro, marcou contra o América e no jogo contra o Galo não fez gol, mas deu assistência, chamando bastante atenção de dirigentes de outros clubes. A Rádio Itatiaia chegou a informar nesse domingo que o Amarildo está nos planos do Cuca e do Atlético Mineiro. O que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal da Caldense para saber o que havia de verdade nessa história. E fui informado de que, como o contrato do Amarildo terminou nesse domingo, a Caldense já não tem mais poder em relação ao futuro do jogador. De qualquer maneira, posso te dar como exclusividade essa informação de que a Tombense, clube de Eduardo Duran, um dos destaques do Campeonato Mineiro, entrou em contato com a Caldense,
direto ou melhor, com um documento oficial afirmando ou comunicando que tinha intenção de contratar o Amarildo e por isso estava comunicando a Caldense. O detalhe é que isso é uma mera formalidade, nem haveria necessidade, mas em nome do bom relacionamento entre os clubes, a Tombense tomou essa decisão de procurar a Caldense para dizer que tinha uma negociação. O Eduardo Duran, que é dono da Tombense e também representa o Amarildo, deve estar fechando com o jogador um contrato longo para no momento seguinte emprestá-lo para o Atlético Mineiro, algo que tem acontecido até com alguma frequência. Amarildo que interessa ao Atlético Mineiro por indicação de Cuca, que tem como seu representante legal justamente o Eduardo Duran. Se o Amarildo pode vingar no Galo? Não sei. Mas diante da necessidade que o Atlético tem de um centroavante, pode ser uma boa contratação. Jogador que fez todas as categorias de base no Red Bull Brasil, chegou a jogar no time B do New York Red Bull, acabou não tendo muito espaço por lá, voltou ao Brasil e viveu seus melhores momentos com a camisa da Caldense. Bora falar agora sobre Pablo e a possibilidade de o centroavante do São Paulo trocar o tricolor paulista pelo tricolor gaúcho. Várias pessoas me perguntaram na live desse domingo aqui no meu canal sobre essa chance, se o Pablo poderia de fato virar jogador do Grêmio. Fui conferir essa pergunta, ou repassei essa pergunta para o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, e também para o CEO do Grêmio, o Carlos Amodeu. E os dois me garantiram que não existe absolutamente nada. A resposta do Belmonte foi de que pode até haver algum interesse, mas ninguém do São Paulo foi procurado por ninguém do Grêmio. Ou seja, o São Paulo não foi comunicado de nada. Fui conversar com o Carlos Amodeu, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não há absolutamente nada nesse sentido. Então o Grêmio descarta, o São Paulo diz que não foi procurado, vou tratar esse negócio como irreal. Vale a lembrança de que o Pablo foi contratado pelo São Paulo por 6 milhões de euros, que poderiam chegar até 7, de acordo com o bônus que o Pablo não conseguiu alcançar. Excelente negócio feito pelo Atlético Paranaense, que se livrou de um jogador que vivia momento de alta, mas que no tricolor nunca conseguiu justificar tamanho investimento. Com a camisa São Paulina, nessa temporada o Pablo tem 8 jogos e 3 gols. Na temporada passada foram 53 jogos e 12 gols. Pablo que está se recuperando de uma contusão. Antes de mudar de assunto, só queria atualizar mais uma coisa. Muita gente especulando sobre Jean-Pierre podendo deixar o Grêmio. Recentemente ele teve seu nome especulado no Vancouver Whitecaps, que é um time do Canadá que disputa a Major League Soccer. Conversei com o Amodeu, que é o CEO do Grêmio, e ele assegurou que o Jean-Pierre não deixará o tricolor até para atender a um pedido do Thiago Nunes, novo técnico do Grêmio, com quem ele já trabalhou no Sub-15. O Jean-Pierre vestia a camisa 10 do time Sub-15, o Darlan era o camisa 5 e o Thiago Nunes era o técnico da categoria Sub-15 do tricolor. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que está bem enroscado no Campeonato Paulista. Ameaça real de não classificação para a próxima fase, mesmo com um dos melhores elencos do futebol brasileiro, especialmente depois da derrota em casa nesse domingo por 2-1 para o Mirassol. O jogo no Allianz Parque, que teve, acredite, Muralha como talvez o grande destaque. Mirassol chega a abrir 2-0, o Palmeiras acaba descontando no último lance do jogo, o Muralha, que havia até defendido um pênalti, falha, solta a bola nos pés do Newton, centroavante da base do Palmeiras, que marcou seu primeiro gol como profissional. De qualquer maneira, o Palmeiras não conseguiu reagir, perdeu por 2-1 e estacionou nos 12 pontos. O grande problema é que os dois adversários à frente do Palmeiras não param de somar pontos. O Bragantino empatou com a Ferroviária nesse domingo e pulou para 21 pontos na tabela de classificação. Já o Novo Horizontino, que joga na terça-feira contra o São Bento, tem 17 pontos. O Palmeiras com 12. Ou seja, a diferença do Palmeiras para o segundo colocado é de 5 pontos, eles têm o mesmo número de jogos e o Palmeiras tem de desvantagem em relação ao Bragantino 9 pontos. Com a lembrança de que o Bragantino já fez 2 partidas a mais do que o Novo Horizontino e do que o Palmeiras. Quem o Palmeiras ainda pega nos 4 jogos que restam? Joga em casa contra a Inter de Limeira, fora contra o Santo André, em casa contra o Santos e fora contra a Ponte Preta. Além de vencer todos os seus jogos, o Palmeiras ainda vai precisar torcer por tropeços ou do Novo Horizontino ou do Red Bull Bragantino para passar a próxima fase. A grande pergunta é, se não passar, é vexame? Na minha avaliação é. Por mais que o Palmeiras esteja muito preocupado com Libertadores, com Supercopa do Brasil, com a Recopa Sul-Americana, tudo isso acabou tirando o foco no Campeonato Paulista e eu imagino que o Palmeiras tem suficientemente bom elenco para poder disputar todas essas competições sem abrir mão do Campeonato Paulista. Mesmo o time que perdeu para o Mirassol nesse domingo não era tão ruim, tinha alguns jogadores de bastante nome, mas o Palmeiras não tem se encontrado e vai viver enormes dificuldades e ainda mais pressão se cai. No final do jogo, o auxiliar técnico do Abel foi quem foi dar a entrevista. O João Martins disse o seguinte, abre aspas,
Queremos ganhar sempre, faz parte do DNA do clube, mas não abala o fato de ter perdido. Vamos dar o melhor até o fim e depois ver se conseguimos a classificação. Não podemos comparar as outras competições. Foi a tentativa do João Martins em minimizar um pouquinho no Campeonato Paulista em relação, por exemplo, a Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Bora falar agora sobre o clássico entre Corinthians e Santos, dois times bastante pressionados, mas nada como uma vitória num clássico. O Corinthians venceu por 2-0 o Peixe em plena Vila Belmiro e deu uma bela respirada. A curiosidade é que tanto o Corinthians quanto o Santos jogaram com times bem desfalcados. E o Corinthians foi bem melhor do que o Santos durante quase todo o jogo, venceu com gols do zagueiro Raul e também com um gol do lateral esquerdo Piton, em linda cobrança de falta. Eram 7 anos sem derrotas do Santos para o Corinthians na Vila Belmiro, se a gente for levar em consideração jogos na Vila no Campeonato Paulista, o jejum era ainda maior, de 12 temporadas. A última vitória corintiana na Vila Belmiro em Campeonato Paulista havia sido naquele dia em que o Ronaldo Fenômeno marcou um golaço. Ele trouxe para dentro e encobriu o Fábio Costa, um dos gols mais bonitos que eu vi como repórter cobrindo um jogo no estádio. Bom, vitória corintiana manteve o Timão na liderança do Grupo A, são 21 pontos ganhos. A segunda colocação é do Botafogo com 7. Corinthians com a classificação totalmente bem encaminhada. Já o Santos é o segundo colocado do seu grupo, do grupo D, com 9 pontos. O problema é que o Mirassol é líder com 14 e o Guarani aparece em terceiro com 8. Ou seja, o Guarani está só um ponto atrás do Santos e tanto o Guarani quanto o Mirassol tem um jogo a menos do que o Peixe. O Santos passou a correr sério risco de não conseguir a classificação no Campeonato Paulista. Pior é que também está bastante ameaçado na Libertadores depois de perder pro Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro. Próximo jogo do Peixe justamente na terça-feira contra o Boca Juniors na Argentina. E o Ariel Holan tem sido bastante pressionado, o técnico argentino que acabou de chegar. Pode correr um risco grande de ser demitido em caso de tropeço, o que eu consideraria uma grande injustiça. O Holan pegou um trabalho super complicado, sem poder contratar jogadores, tendo de investir apenas em atletas da base. Santos que venceu apenas um dos últimos 7 jogos. Uma vitória, 4 derrotas e 2 empates nesse período. Para arrematar, queria falar um pouquinho sobre o zagueiro Raul, que marcou seu primeiro gol do jogo e também o primeiro gol dele como profissional. Antes de marcar o gol, o Raul já havia feito uma jogadaça que quase terminou num golaço. Logo depois ele levou o perigo em outro lance, até que num rebote acabou marcando o gol que abriu o placar. Jogador de só 22 anos de idade, que saiu das categorias de base do Corinthians e que chorou durante a comemoração do gol porque ele quis homenagear a irmã, que morreu no ano passado, a Fabiola Cristina, de 25 anos, morreu num acidente automobilístico. Ela tinha ido para uma festa para se despedir dos amigos porque ia morar em Portugal. Na volta para casa de madrugada, acabou batendo o carro e morreu. E o jogador, no fim da partida, o Raul disse o seguinte, abre aspas, eu já estava com esse pensamento de homenagear minha irmã, faz 9 meses que eu perdi ela, então sempre que entro em campo, procuro dar o melhor por ela. Estou feliz pelo primeiro gol no profissional, tenho certeza que é o primeiro de muitos. Tomara mesmo que assim seja, história bem bonita do zagueiro corintiano, Corinthians que tem partida decisiva na quinta-feira contra o Peñarol na Sul-Americana. Mancini ganhou um respiro, mas vai precisar vencer o time uruguaio se não quiser voltar a ser bastante pressionado por causa da demissão. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, que está em lua de mel com o seu torcedor. Nesse domingo o tricolor ganhou o 7º jogo consecutivo. Desde a volta das competições, depois da parada, São Paulo só venceu. São 6 jogos com vitórias no Campeonato Paulista, mais uma vitória na Libertadores da América. Dessa vez a vítima foi o Ituano, 3-0 para o São Paulo em Itu. Gols marcados pelo Rodrigo, pelo Igor Vinícius e pelo Galeano. Galeano marcando seu primeiro gol pelo profissional, o Igor Vinícius fazendo um golaço. A jogada foi toda muito bem construída, de um time coletivamente muito bem montado. E o Rodrigo havia aberto o placar. Classificação de momento aponta o São Paulo com 25 pontos. Na primeira colocação do Grupo B, Ferroviária tem 11 e a Ponte Preta tem 10. São Paulo matematicamente já está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista. E tem mais. Com esses 7 jogos de vitórias consecutivas, o São Paulo estabelece um recorde que, por exemplo, o Fernando Diniz não havia conseguido durante toda a sua passagem pelo São Paulo. Por mais de um ano, o Diniz ficou à frente do São Paulo e não conseguiu emplacar 7 vitórias seguidas, algo que o Crespo já conseguiu. O Crespo tem um total de 11 jogos à frente do tricolor, com 9 vitórias, um empate e somente uma derrota. A única notícia triste para o São Paulo nesse domingo foi a contusão do Éder, atacante que sofreu um estiramento, nem foi para o jogo
contra o Ituano e deve ficar de fora também do jogo contra o Rentistas, marcado para quinta-feira pela Libertadores da América. O São Paulo pode poupar titulares nessa reta final do Campeonato Paulista para focar na Libertadores, até porque daqui a pouco começa o mata-mata do Campeonato Paulista e aí a situação deve se inverter, com o São Paulo abrindo mão de ter os titulares na reta final da Libertadores na fase de grupos para poder colocar força máxima no Campeonato Paulista. O objetivo do presidente Júlio Casares é se sagrar campeão paulista de 2021 para quebrar o longo jejum sem títulos. O São Paulo não ganha nada desde 2012. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa segunda-feira. Lembrando que a partir das 6 da tarde dessa segunda tem Muricy Ramalho no programa do Nicola. Conto com a presença de todos vocês para mandarem perguntas. Combinado? Bom, antes de encerrar, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!